E aí galera, aqui quem fala é o DS e hoje eu vim trazer parte 4 de Jitsu War pra vocês. Galera, já somos mais de 1000 inscritos e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. Mas não vamos parar por aqui. Senta o dedo no like e vamos com tudo bater a meta dos 2000 inscritos. Conto com a ajuda de vocês. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. No último episódio vimos que o Haruto se tornou um tipo de herói da justiça. E depois de um tempo combatendo os bandidos, passou a ser conhecido como Cavaleiro Negro. Além disso, ele conheceu o Príncipe Laios e a Princesa Mariane, seus irmãos de sangue. Numa certa noite, a Charlotte havia visto alguns caras suspeitos enquanto fazia uma patrulha. E por conta dessas patrulhas que ela tem feito, os últimos dias do Haruto têm sido uma baita correria. E enquanto o nosso prota reclamava disso, a Flay aparece perguntando se ela poderia ir junto nas missões, pois a Charlotte falou pra ela que nosso prota estava bancando uma de herói. E a ideia da Flay começar a fazer essas missões junto com o Haruto só deixou a pequena Char ainda mais animada com tudo isso. Antes deles saírem, o Haruto pede pra Flay não fazer nada de violento na missão, pois a Char estaria assistindo e não seria nada legal ela ficar vendo coisas desse tipo. Enquanto os bandidos pensavam aí no que fazer com o que haviam roubado, o Haruto aparece já em sua forma de Cavaleiro Negro, dizendo algumas frases ensaiadas de herói. Em seguida, a Flay também aparece, e como ela não conseguiu conter a sua empolgação, ela já tacou logo fogo em todos os caras que estavam ali. Porém, o Haruto apaga todas as chamas com sua magia, sem a Flay perceber, já dando um chega pra lá nela, perguntando se ela não havia entendido nada do que ele tinha dito. E como ele percebeu que por mais que tentasse explicar, a Flay não entenderia, ele resolve pedir pra Flay voltar pro castelo, dizendo em seguida que daria o golpe final nos bandidos, o que no final das contas acabou dando certo. Ainda naquela noite, enquanto o Haruto tentava descansar, a Char estava dizendo o quanto nosso prota e a Flay foram incríveis. E mesmo a Flay ainda não entendendo o porquê de suas chamas não terem dado certo, ela disse que na próxima vez não iria falhar. Enquanto isso, o Haruto pensava que ver a pequena Char feliz com tudo isso realmente o motivava a continuar, mas o que ele realmente desejava era poder ter uma vida ficando apenas recluso, o que ele não via a hora de acontecer. Após isso, a cena corta para o Príncipe Laios em seu quarto, tentando entender o porquê dele ter levado uma surra do nosso prota, pois apesar dele ser filho do rei e ter o sangue da Princesa da Luz correndo em suas veias, ele foi completamente humilhado por um cara que a princípio era apenas um lixo de nível 2. E enquanto ele estava aí se remoendo, o seu mordomo aparece dizendo que o banquete estava pronto. Em seguida, o mordomo também fala que no dia seguinte, numa certa visita que eles vão fazer, o príncipe deveria convidar a pequena Char. Apesar do príncipe se recusar a fazer isso, o seu mordomo insistiu que isso deveria ser feito. E a única coisa que o Laios precisa saber é que isso será para o próprio bem do príncipe. Após o banquete, a Charlotte chega no quarto do Haruto junto com o clone dele. E por mais que a comida desse banquete tivesse sido deliciosa, o clone do nosso prota faz questão de reclamar o quão sofrido foi ter que participar. E ao demonstrar preocupação com o estado mental do clone, a pequena Char comenta sobre a tal visita que eles farão no próximo dia. Como tudo isso estava muito suspeito, ao invés de mandar o seu clone, o Haruto decide ir pessoalmente. Depois disso, ele vai verificar a rota que eles vão percorrer, como forma de se prevenir. E enquanto verificava, ele acaba encontrando um grupo de magos muito suspeito, e decide ir verificar. Quando ele chegou no local, de primeiro o Haruto não demonstrou agressividade contra esses caras, porém ele acabou citando o nome da família Zenfis, e quando esses magos ouviram isso, pensaram logo em acabar com a raça do nosso prota. Depois de comprovar que esses caras queriam mesmo acabar com sua família, o Haruto decidiu não ter mais misericórdia. Mas ainda assim, um desses magos conseguiu finalizar o feitiço, o que fez em seguida vários esqueletos serem invocados. Apesar da grande quantidade, esses esqueletos são bem frágeis, sendo destruídos facilmente pelo Haruto. No entanto, toda vez que ele destruía esses esqueletos, eles acabavam voltando. Sendo assim, o Haruto usa sua magia para subscrever a magia que esses caras utilizaram. E agora os esqueletos não obedecem mais os magos, e sim ao Haruto. Vendo que a situação estava piorando, os magos agora invocam um golem gigante, que em seguida destrói os esqueletos e vai para cima do Haruto, o arremessando para longe com um soco. Daí, como o Haruto não queria simplesmente destruir esse golem, ele resolve subscrever a magia dos magos, assim como fez com os esqueletos. Como esses caras não estavam entendendo nada, o Haruto resolve explicar para eles que havia subscrito as magias deles. Após capturar todos, o Haruto interroga o líder, mas o cara não estava disposto a revelar nada. Como o Haruto já estava cansado de ser bonzinho, ele ordena para os esqueletos cavarem um grande buraco, e se o líder não começasse a falar a verdade, o Haruto iria enterrar todos eles. Desesperado com a situação, o líder dos magos começa a dizer que faz parte do esquadrão de invocação da rainha, e o plano era atacar a família do Haruto durante o passeio pelas terras agrícolas, com as bestas invocadas. Ao perguntar o motivo deles estarem fazendo tudo isso, o líder explica que o objetivo era dar um fim na pequena Char, pois ela possui a aptidão mágica que excede aos níveis da rainha, podendo um dia, com o apoio do Marquês, se tornar uma ameaça e até dividir o reino. Ele continua dizendo que até tentaram usar os soldados imperiais, mas como eles falharam 2 vezes, a rainha resolveu enviar o seu próprio esquadrão pessoal. É extremamente furioso ao descobrir tudo isso, o Haruto percebe que é realmente do perfil da rainha fazer essas atrocidades apenas por status, pois foi exatamente isso que ela
fez com o nosso prota quando ele ainda era apenas um bebê. Ao sentir a raiva do Haruto, o Golem agarrou o líder do esquadrão e começou a batê-lo contra as árvores, mas o Haruto logo percebeu e ordenou que ele parasse. Antes de voltar para o castelo, nosso prota disse para si mesmo que jamais perdoaria alguém que tentasse tirar aquilo que é precioso para ele, mesmo que essa pessoa fosse a sua mãe biológica, se perguntando em seguida qual seria a melhor forma de lidar com essa situação. No dia seguinte, eles vão para o passeio nas terras agrícolas, e durante o trajeto, a Charlotte começa a tentar diminuir a tristeza do príncipe Laios por ter perdido o duelo para o Haruto. Por mais que estivesse fazendo isso de maneira sincera, ela só estava deixando o príncipe boladão. Vendo isso, a princesa Mariane resolve dar uma forcinha para Char, mas o que ela conseguiu mesmo foi piorar a situação. Apesar do nosso prota tentar amenizar um pouco o clima ali, o príncipe diz não querer que o Haruto sinta pena dele. Além disso, o príncipe comenta que quando os dois se enfrentaram, o Haruto nem sequer usou magia. Mesmo o Haruto explicando para o príncipe e a princesa que se tratava basicamente de uma conjuração de auto-melhoria, os dois nunca tinham ouvido falar disso. Ao perceber que o Haruto não era um garoto comum, o príncipe começa a desconfiar que ele possa ser algum tipo de demônio reencarnado. Apesar do Haruto não fazer ideia do que isso significa, a pequena Char esclarece para ele que quando um demônio e um humano se casam, seus descendentes podem nascer com traços demoníacos, apesar de ser raro. Em seguida, a princesa Mariane complementa dizendo que esses demônios reencarnados podem ter habilidades físicas extraordinárias e altas quantidades de mana, além de uma aparência física um pouco diferenciada, apesar do Haruto não aparentar ter chifres ou orelhas estranhas. Depois disso, eles chegam nos campos de trigo, e enquanto a pequena Char se diverte nos campos com a princesa e o príncipe, o Haruto resolve ter uma conversa à parte com seu pai. Nosso prota pergunta para o Gold o que ele faria se a rainha estivesse atrás da Charlotte. Mesmo o Gold ficando de certa forma surpreso com a pergunta do Haruto, ele diz que também tinha notado algo estranho nos últimos dias. Além disso, no dia anterior, ele recebeu uma carta do Cavaleiro Negro, e seguindo as orientações descritas, ele encontrou o esquadrão de magos da rainha. Apesar dele saber que a rainha o via como inimigo, ele não esperava que ela estivesse atrás da pequena Char. Desesperado ao descobrir isso, o Gold comenta que a rainha deseja acabar com eles, e eles não poderiam fazer nada, pois afinal de contas, trata-se da rainha. Em seguida, o Haruto comenta que uma pessoa cruel dessa forma poderia simplesmente desaparecer, mas o seu pai responde que isso não é algo que se possa falar, pois se isso acontecesse, o reino estaria em apuros. Ao perguntar para o seu pai o porquê dele achar isso, o Gold explica que o rei perdeu seu poder há muito tempo, e o seu trono só não é tomado porque a rainha é absoluta, evitando várias guerras internas. Em seguida, o pai do Haruto comenta que antes do nosso prota nascer, um exército liderado pelo rei foi formado para derrotar o rei demônio, e entre esses soldados estava a rainha, que foi justamente a pessoa que deu o golpe final no rei demônio. Em seguida, ela foi aclamada por todos como uma heroína, sendo a partir desse dia chamada de Princesa da Luz. Depois disso tudo, com o enorme apoio da população, ela casou-se com o rei. Porém, o que ela está tentando agora é tomar todo o país para ela. Ouvindo a história do seu pai, o Haruto fala para si mesmo que nem imaginava que a rainha fosse tão grandiosa, pois ele não pesquisou nada a respeito por não querer se envolver, admitindo que isso foi um grande erro. Em seguida, o Gold disse que se surgir alguém forte para substituir a rainha, a história muda. Nesse caso, o Haruto pergunta por que ele não se torna rei, mas o seu pai responde que não é nada bom com política. Além disso, existe uma pessoa muito mais qualificada e com um potencial imensurável, porém ainda é muito jovem, e essa pessoa é a pequena Char. Diante disso, ele espera que o Haruto a proteja até que ela seja grande o suficiente para se tornar a nova rainha. Obviamente que o nosso prota fará isso, pois em seguida ele poderá ter a vida de recluso que ele sempre sonhou. Depois de conversar com seu pai, o Haruto vai caminhar pelos campos, e durante essa caminhada, a Flay pergunta se poderia ir dar um jeito na rainha, ainda pensando que o Haruto é a reencarnação do rei demônio, pois ela queria se vingar, mas o Haruto diz que trata-se de um assunto entre ele e a rainha, e não adiantará nada se ele não fizer isso com as próprias mãos, decidindo em seguida que chegou a hora de reencontrar os seus pais biológicos depois de 10 anos. É isso aí, galera, essa foi a quarta parte. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, que em breve estarei lançando um resumão completo para vocês. Muito obrigado e até a próxima!